que bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Essa aula é parte de um estudo de toda a Bíblia que será dado num total de 360 aulas e que já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. No momento estamos estudando o profeta Ageu. No último programa vimos que o livro de Ageu é um livro pequeno, mas com 4 sermões. Esses sermões são um resumo ou um esboço do sermão que ele pregou ao povo de Deus. Seu primeiro sermão trata de um tema que é falado em toda a Bíblia: prioridades. Conheci um homem chinês chamado Leland Wang, que me ensinou uma regra para priorizar os momentos devocionais. A regra era: sem Bíblia, não tem café. Se você conhecesse esse homem, perceberia logo que ele toma café todos os dias. É um homem que teve uma boa formação. Ele tinha uma prioridade: eu não tomo café da manhã enquanto não leio a Bíblia. Ele costumava dizer: você não tem tempo para ler a Bíblia? Ah, mas tem tempo para comer 3 vezes ao dia, não tem? Ele costumava ensinar o que Ageu também ensinou. O que você realmente quer dizer quando não encontra tempo para ler a Bíblia é que você não acha que ela seja tão importante. No último programa iniciamos o estudo de Ageu. Aprendemos que esse pequeno livro, com apenas 2 capítulos, registra os 4 sermões que Ageu pregou. Nos dias de Ageu, a obra de Deus consistia na reconstrução do templo de Salomão. Mas houve perseguição aos judeus quando eles iniciaram a reconstrução. Com isso, eles negligenciaram o templo durante 15 anos e começaram a se preocupar em construir suas próprias casas. Por esse motivo, Ageu desafiou o povo a reavaliar as suas prioridades. Ele denunciou o fato de o povo ter tempo para construir suas próprias casas e não ter tempo para a casa de Deus. Por isso, ele diz várias vezes: vejam aonde seus caminhos os levaram, reconsiderem. No primeiro sermão, Ageu chama o povo a considerar os seus caminhos. Será que o povo estava colocando a si próprio em primeiro lugar? Eles tinham tempo para eles mesmos, mas não tinham para Deus. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Resumindo, Ageu está falando que eles estão colocando o seu trabalho em primeiro lugar e o trabalho de Deus em último. Deus fala através de Ageu: considerem os seus caminhos. Fui eu que furei as bolsas e por isso o dinheiro de vocês some. Deus ainda fala através de Ageu: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês é prejudicado. Isso necessariamente não quer dizer que o povo estivesse pobre. Ageu diz que eles tinham bastante para comer e beber, mas nunca se sentiam satisfeitos. Apesar de terem roupas, nunca estavam aquecidos. Eles não estavam satisfeitos porque Deus tinha dado para eles uma insatisfação divina. A mensagem que Ageu enfatiza é a seguinte: considerem os seus caminhos. Vocês precisam se arrepender. Arrepender-se significa pensar outra vez. É exatamente isso que Ageu quer dizer quando fala: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele está falando para o povo colocar o trabalho de Deus em primeiro lugar em suas vidas e deixarem para segundo plano as suas próprias casas. E aí Deus estaria com eles e os abençoaria. É essa a essência de sua pregação. Ageu deve ter sido um grande pregador. Lemos que quando ele pregou seu primeiro sermão, Deus incomodou o espírito do governador e depois o do sumo sacerdote e por último o do remanescente do povo, para que eles obedecessem à pregação de Ageu. O povo foi para as montanhas, pegou as madeiras que precisavam e deram continuidade à obra que tinham parado há 15 anos. Depois que eles fizeram isso, Ageu pregou a segunda parte do primeiro sermão. Alguns estudiosos dividem esse sermão em 2, mas na verdade é um só. Quando eles recomeçaram a reconstrução do templo, a palavra de Deus veio a Ageu: coragem ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês.
Se eles reconsiderassem suas prioridades, Deus os abençoaria. O Sermão do Monte tem a mesma mensagem. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vimos isso várias vezes no Velho Testamento. Sempre que o povo de Deus não priorizava Deus, ele desativava o processo de crescimento e não mandava chuva, e mandava fome. A fome é uma das estratégias preferidas de Deus para fazer com que o povo se ajoelhe. Mas aí Deus mandava seus profetas e dizia: coloque-me em primeiro lugar em suas vidas, e eu os abençoarei. Nunca vou me esquecer da primeira vez que li esse texto. Era o meu primeiro pastorado e eu estava começando uma igreja. Éramos uma pequena congregação e estávamos tentando construir pela fé nosso primeiro prédio. Quando digo pela fé, quer dizer que eu pregava para tentar arrecadar dinheiro para fazer os alicerces da igreja. Depois pregava mais até conseguir dinheiro para comprar ferro. E assim ia pregando e pregando até levantar todo o dinheiro de que precisávamos. Finalmente chegamos no teto do prédio. Primeiro colocamos o forro do teto e quando chegamos no telhado, aí o dinheiro acabou. No sábado fomos informados que se chovesse o forro desabaria. Quando a igreja se reuniu, no dia seguinte, no domingo, preguei sobre o primeiro sermão de Ageu. Será que é certo vocês estarem vivendo em casas com teto enquanto a casa de Deus não tem telhado? Sabe, eu preguei como Ageu. Naquele domingo foram arrecadados cerca de R$7.000, a quantidade que precisávamos para terminar o telhado. Isso foi exatamente o que Ageu pregou. Seu primeiro sermão falou sobre prioridades e sobre fé. Ageu pregou que com fé eles iriam estabelecer suas prioridades. 75% da pregação de Jesus é sobre mordomia. Não estamos falando de dinheiro. Mordomia envolve mais do que dinheiro. Paulo diz que os ministros são mordomos ou despenseiros dos mistérios de Deus. Isso quer dizer que os mistérios de Deus foram confiados a nós, pastores. Somos mordomos desses mistérios. Você é mordomo do tempo que você tem, da sua saúde, da força que o Senhor dá a você. Você é mordomo de todos os dons naturais e espirituais que Deus lhe deu e também do dinheiro que Ele deu a você. A palavra mordomo ou administrador, que Jesus usa no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ensina esse princípio que tudo o que mencionamos, dinheiro, tempo, energia, dons, saúde, força, tudo isso não nos pertence. É de Deus. Na verdade, somos apenas administradores ou mordomos de todas essas coisas. Um dia ouviremos: preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Aí então Jesus dá uma explicação. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não é fiel nas mínimas coisas, nas coisas materiais, Deus não vai abençoar você espiritualmente. Foi por isso que Ageu disse: por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Você já passou pela experiência de uma seca? Ou já se sentiu como se a banda tivesse parado de tocar e você não consegue mais marchar? Tem dias que a banda não está tocando, mas você tem que continuar marchando do mesmo jeito. Quando não consegue marchar pelo que vê, ou pelo que ouve ou sente, você marcha pela fé. Num momento como esses, quando você tem que continuar marchando, não importa como se sinta, no momento de seca completa, você precisa do sermão de Ageu. Quando as coisas estiverem muito difíceis, vejam aonde seus caminhos o levaram. Reconsidere os seus caminhos. Jesus deixou bem claro que uma das razões para uma seca espiritual é a perda da prioridade. É quando Deus não está em primeiro lugar. É quando a obra dele não está em primeiro lugar. Quando isso acontece, Deus deixa você patinar na sua anemia espiritual. Ele permite que a seca chegue nas coisas que você está fazendo. E em todas as igrejas por onde passei como pastor, sempre tomei como princípio não saber com quanto cada membro contribuía. Certa vez numa igreja, o tesoureiro quis que eu tomasse conhecimento de toda a parte financeira da igreja. Eu me recusei.
Eu não queria saber quem dava o quê e disse para ele que o meu negócio era aconselhar as pessoas. Mas aí, ele me disse que se eu tomasse mais conhecimento do balancete financeiro da igreja, saberia por que certas pessoas sempre batiam na porta do meu escritório buscando aconselhamento. Elas nunca davam um centavo na igreja e por isso enfrentavam tantos problemas. Deus tinha chamado uma seca na vida delas e eu ficava lá aconselhando e nada acontecia. Eu precisava aconselhá-las a respeito da mordomia. Quando comecei o meu ministério, disse algumas coisas estúpidas, como: nunca vou pregar sobre dinheiro. Eu sabia de histórias de famílias cujo pai não era convertido, e quando finalmente a família conseguia trazer o homem à igreja, o pastor falava sobre dinheiro. E aí o pai saía dizendo que aquela igreja só queria ficar com o dinheiro das pessoas. Eu conhecia muitas histórias desse tipo e por isso tinha tomado a decisão de nunca pregar sobre dinheiro. Mas acontece que, como pastor, sou responsável pelo bem-estar espiritual do meu rebanho. E uma das coisas que afeta a vida espiritual é a fidelidade na mordomia. Quando a pessoa é fiel na mordomia, Deus abençoa espiritualmente. Mas se não é fiel, Deus manda uma seca para a sua vida. Como é que um pastor pode deixar de falar sobre mordomia? Impossível! Hoje eu prego sobre mordomia e sobre contribuir na igreja durante todo o mês de dezembro. Você já refletiu sobre a aplicação da pregação de Ageu para você? O que ou quem ocupa o primeiro lugar em sua vida? Quais são as suas prioridades, hein? Como é que você usa o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? E sua energia e sua força? Como você usa os dons naturais e espirituais que você tem? As respostas a essas perguntas vão mostrar quais são as suas prioridades. Quando você enxergar quais são suas prioridades, vai entender se Deus está ou não em primeiro lugar na sua vida. Entenda que se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele acrescentará tudo o que você precisa. Pense nisso. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.